tivemos um bate-papo bem comprido bem longo sobre esse tema, mas no essencial, a gente não tem algo que possa ser chamado uma indústria em Cabo Verde. O que vocês estão vendo aqui, o que eu trouxe para o Brasil aqui, é um total de 40 filmes, entre a mostra em São Paulo, a mostra aqui em Bragança, e os videoarts que estão na Casa Leve, são 40 filmes. Eu imagino que seja muito próximo de 80% da produção dos últimos 10 anos. Está passando aqui uma impressão de que nós temos uma quantidade enorme, mas não temos, né? Nós temos muito poucos produtores, muito poucos diretores, poucos argumentistas. Há todo um sistema de TV, há todo um sistema de jornalismo, claro, mas não há um sistema de produção cinematográfica. Nós temos algumas pessoas bem mais antigas, o Leon Lopes é bem conhecido, mas essa mostra, a curadoria que eu trouxe, ela se pautou por coisas bem específicas. Primeira coisa que eu quis fazer foi fazer uma passagem de testemunho. Existe uma geração mais antiga que ainda está produzindo, mas que eu acho que está produzindo coisas que eu não me identifico com elas. A situação é essa passagem de testemunho, né, das pessoas que nasceram, cresceram antes da independência de Cabo Verde. E as pessoas que já foram após 1975 para frente. Há uma exceção nessa curadoria de uma pessoa que nasceu antes da independência, é o César Scofield Cardoso, que a gente passou o filme no primeiro dia, na primeira noite, e que está representado também na exposição. O mesmo filme está lá e tem uma outra peça que fez a sua premiere na Bienal de Veneza esse ano. César é possivelmente a pessoa mais contemporânea, com a linguagem mais contemporânea em Cabo Verde nesse momento. Ele é um artista visual, um cineasta relutante. Eu acho que sim, ele acha que não. Mas o César tem, de facto, essa língua que ele fala, que é a língua da geração anterior, mas uma visão muito contemporânea, muito jovem. Ele é da idade que a minha amiga Samira era, né, 48. Então, ele é pouco mais velho do que eu. E então nós falamos a mesma língua. Uma língua cinemática bem internacional, uma linguagem muito articulada com os circuitos de arte e uma voz crítica feroz para aqueles que viram essa primeira projeção. Tirando o César, e aqui houve uma estratégia, eu achei importante começar no César, porque o César é a pessoa que faz essa ponte que nos liga com um conhecimento anterior, com a realidade que talvez as gerações mais jovens tenham mais dificuldade em entender, em se relacionar. Mas aí nós entramos por toda uma outra série de pessoas que fazem trabalho muito político ou, às vezes, não tão político, a menos que nós pensemos naquela coisa antiga, né, do pessoal ser político. E aí eu diria que o Mangifera é um filme muito político. Para mim ele é. Porque é um filme básico sobre a identidade, sobre a pertença e a despertença. E a identidade é, por inerência, política. Então, nós temos, atualmente, falando em 2022, eu diria que nós temos talvez uma dúzia de produtoras, das quais, no país inteiro, das quais muito poucas são exclusivamente dedicadas ao cinema e à televisão. Estamos falando de talvez 4, 5. Né? Algumas estão no exterior. A minha produtora é no Canadá, temos outra em Lisboa, temos outra no Luxemburgo. Então, há vários cabo-verdianos trabalhando no exterior, mas eu como produtor, eu preciso pensar na indústria como um sistema de produção, como uma economia de produção, e não como a arte como uma coisa que acontece aí esporadicamente, que dá prazer às pessoas, mas que não alimenta aqueles que a produzem, né? A arte é inerentemente um produto cultural, e o produto ele tem um valor, ele tem uma economia. Então, para mim, como produtor, como alguém envolvido no sistema de produção, fazendo minha vida nesse sistema fora do país, é importante que a arte, que a produção artística audiovisual seja considerada isso, uma economia. E dentro dessa realidade, infelizmente, nós não temos um sistema, não temos uma indústria, temos uma comissão de cinema, temos alguns fundos, temos vários festivais, temos várias autoridades públicas que regem, lideram, patrocinam, mas se eu estiver sendo muito sincero aqui, não é suficiente para articular
Absolutamente nada. Eu senti muito isso nessa preparação para vir para cá, né? Nós temos muito uma resiliência que nos permite alcançar muita coisa com poucos recursos. Eu tenho, pessoalmente, acesso a outros recursos, porque eu vivo em outro país, né? O irmão da Sul tem acesso a outros recursos, porque ele é também produtor e vive entre dois países. Um grupo somos talvez 4, 5 produtores que trabalham integrados no sistema internacional, né? Com Portugal, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a África do Sul, com o Brasil. Então, nós circulamos, mas eu penso que nós não podemos dizer que nós, porque somos 6 indivíduos, fazemos uma indústria. Nós não fazemos uma indústria, né? Uma indústria é um ecossistema. E sem esse ecossistema não existe a indústria. Na nossa cultura, a música é rei ou rainha, né? A música de Cabo Verde vem do país, né? E o Brasil também. Eu tive essa conversa hoje com a Helena, da Casa Lebre, né? Que, para mim, o fundamental de dizer a cultura é uma economia. Nossas profissões são profissões. Nós geramos conteúdo, geramos um produto que é consumido. Nós vimos durante a pandemia como foi importante, né? Então, é absolutamente absurdo que haja uma desvalorização e uma desmonetarização da cultura como se ela não tivesse um valor monetário. Porque todos nós sabemos que manter isso daqui custa muita grana. Manter os vossos salários custa muita grana. Trazer esses filmes custa muita grana. Trazer-me aqui custa muita grana. Então, tudo isso é um sistema que não está reconhecido, que não está abarcado pelo apoio nominal da existência do Ministério da Cultura, né? Então, eu diria que nós tivemos, nessa ausência do Ministério da Cultura aqui no Brasil, nós tivemos o Ministério da Cultura, mas eu diria que a gente não estava assim muito melhor que vocês, né? São países com recursos diferentes, por aí. Mas eu queria realçar também que eu não acredito que a cultura tenha necessariamente que ser da responsabilidade do governo. Então, e talvez essa seja uma realidade prática para mim, né? Eu sou um homem de 44 anos, eu não tenho vida suficiente para ficar esperando que a cultura seja fomentada pelo governo, se eu quero continuar nessa profissão, ou se eu quero envolver o meu país nessa profissão. Então, para mim, a estratégia passa muito mais por nós gerarmos estratégias de colaboração internacional. Nosso mercado é minúsculo, né? Nós não podemos produzir para nós. Não é comportável do ponto de vista do mercado. Alguns de nós estão já começando um processo de integrar os nossos métodos de produção, passando por Portugal, por Angola, pelo Brasil, pela África do Sul, pelo Canadá, países que têm acordos de coprodução, né? Os Estados Unidos é um sítio mais complicado. Eles não trabalham muito bem com os outros, não? São muito hegemônicos do ponto de vista da produção. A Nigéria é muito igual, né? É impossível para nós trabalharmos com eles, porque não é um sistema que trabalhe bem com outros, mas nós estamos bolando formas de trabalhar com os sítios com os quais é possível trabalhar e gerar uma massa crítica que permita criar de uma forma que seja sustentável no longo prazo. Não estamos olhando para isso como um processo de 2 anos, estamos olhando para isso como um processo de 15, né? Então, quase já me leva na reforma, né? Então, eu acho que é por aí que nós entramos. Há muita produção. Nós temos uma área criativa enorme em Cabo Verde, né? Um país muito artístico, com muitos artesãos, com muitos músicos, tanta gente que toca música em Cabo Verde. É incrível. Tanta gente que produz arte de vários tipos, né? Mas há uma diferença entre produzir arte e produzi-la num modelo econômico viável. A primeira pergunta, qual é o circuito de cinemas? É muito, muito parco. Eu vou falar uma coisa aqui que é bem interessante. Eu ouço todo o pessoal falar de minha pequena cidade do interior, 150 mil pessoas, 300 mil. Nossa capital tem 165 mil. Né? Então, não, Bragança é maior que a nossa capital, né? Eu acho que, eu ouvi que era 200 mil habitantes aqui, não? Tá. Então, para vos dar uma perspectiva, nossa capital é apenas a 3ª ou 4ª maior cidade cabo-verdiana no mundo, né? Boston e Lisboa têm bastante mais cabo-verdianos que a nossa capital.
A capital tem um shopping, como vocês, e dentro do shopping eu acho que tem uma sala de cinema moderna. Não tem um IMAX, mas tem cinemas modernos, bem confortáveis, caros, né? Que eu penso que serão talvez umas 8 salas. É isso. Aí, tem um antigo cinema, tem uma rede de antigos cinemas em várias ilhas, todos eles fechados, inclusivamente o da capital. E aí vocês viram, para quem viu ontem o Comer Deus, tem aí o Cinema Eden, que era um cinema histórico, que ainda existia quando eu e a Sueli nos conhecemos em Mindelo, mas que fechou. Então, essa saída desses cinemas, eu não diria que são cinemas de rua, porque é uma gênese bem diferente. São cinemas que eram abertos a todos, não eram cinemas de elite, eram bem baratos, o povo ia para lá e era a janela de abertura para o mundo. Mas aí quando eles fecharam numa época em que a sociedade cabo-verdiana começava a ter acesso a outras coisas, né? Nós temos que lembrar, e aqui na sexta-feira a Sueli falou que nem toda a gente tem acesso, etc, etc. Isso é verdade, mas a maioria das pessoas tem algum tipo de acesso, né? A pessoa quase mais pobre hoje em dia tem acesso a um smartphone. Então, é incrível ir no mercado do Sucupira, que é o mercado principal, o mercado africano, no centro da capital, um mercado cheio de pessoas da África continental, e então ele funciona muito como um mercado africano, vende as mesmas coisas, inclusivamente os filmes que saíram ontem, né? Eu asseguro que a Mulher Rei e o Wakanda Forever estão os dois lá já. Eu ainda não vi, mas eu garanto que eles estão disponíveis lá. Então as pessoas vêm, né? Se organizam, compram um DVD, olham em casa de um amigo, se juntam. São circuitos domésticos, íntimos, né? Existe uma rede de festivais grandes e pequenos, né? Aí, talvez uns 4 festivais de alguma dimensão, e aí há outros festivais, nomeadamente na cidade que vocês viram ontem, Mindelo, existe um festival que se chama Festival Oiá. O Mangifera, por exemplo, passou 7 vezes no Festival Oiá, uma das quais num ecrã gigante dentro da Baía do Mindelo, que foi assim uma coisa incrível. Mas o Festival Oiá se especializa em levar o cinema, eles chamam Oiá na zona, quer dizer ver na zona, no bairro. Zona é bairro. Então, ver no bairro. E são pequenas projeções em pequenas telas, no telhado de alguma casa, no pátio de alguma casa. E aí eles ficam lá, né? Ficam passando os filmes numa comunidade remota que nunca viria para o centro da cidade, né? E não são cidades grandes, mas se a gente fala que são pessoas que talvez não possam pagar a tarifa do ônibus, né? Aí são 7 quilômetros caminhando. Então as pessoas não vão. Então o Festival OEA se especializa em levar o cinema para essas zonas. Há coisas esporádicas que não são festivais, que são, digamos, circuitos que levam cinema a essas zonas também. Então essas são as poucas coisas organizadas, mas eu diria que é um circuito doméstico, né? As pessoas estão vendo filmes do mesmo jeito que todo mundo está vendo filmes hoje em dia. Nos streamers, no seu celular com um torrent ilegal, numa VPN. Assim, as pessoas estão vendo filmes assim, né? Há um consumo. Se consome muito. Muito obrigado. Então, afinal, deu para fazer um papo, né?